E olha, sem perder tempo, direto à notícia, e a gente já começa falando da expectativa para o avanço de fase do distanciamento social. Nós estamos na fase laranja, saímos do vermelho, fomos para laranja e será, hoje o decreto se encerra hoje, dia 14, e será que vamos avançar de fase? Será que vamos para a fase amarela? Pois é. Aqui vamos saber os detalhes do estado de Alagoas. A repórter Maria Maciel tem essas informações ao vivo. E é isso que nós vamos saber a partir de agora. Maria Maciel, nossa querida Olhos de Esmeralda, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso Fenômeno Fica Alerta. Nos atualize, Maria. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Pois é, existe uma expectativa muito grande com relação a essa mudança, né, ou não, de fase aqui em Maceió e também em todo o estado. O que a gente pode adiantar é que ainda não há nada definido, mas a boa notícia é que pelo menos retroceder, voltar ao estágio anterior, Maceió não vai. Mas eu vou conversar agora com o secretário de Saúde, Alexandre Aires, que vai falar para a gente um pouquinho sobre isso. Como é que estão sendo feitas essas análises, né? Vocês já se debruçaram sobre essas semanas epidemiológicas? Boa tarde, Maria. Nós temos acompanhado a matriz de risco. E ontem fizemos um debate aqui com os técnicos da Secretaria Estadual de Saúde sobre os números da última semana epidemiológica, semana de número 28. Os números são favoráveis, Maceió vem numa linha decrescente, diminuindo o número de óbitos. E um outro ponto muito importante que tem feito a gente, tem trazido mais tranquilidade, é a taxa de ocupação de leitos de UTI. Nós, desde sexta-feira, estamos em torno de 60% a 65% na ocupação. A gente continua abrindo novos leitos, já são mais de 1.300 leitos abertos, destes somente 300 já são de UTI. E a gente continua nessa busca porque ainda não vencemos a pandemia, a população precisa entender que quando a gente vibra com esses números ou diz que a situação está ficando mais tranquila, não quer dizer que a pandemia não mais existe. A gente precisa continuar evitando as aglomerações e, se precisar sair de casa, sair de máscara. Tem ocorrido também uma queda na taxa de ocupação dos leitos de forma geral, tanto intermediários e enfermaria, né? A gente viu que no sábado foi 43%, domingo 42% e ontem 40% a taxa geral. Isso, os leitos clínicos têm diminuído de maneira até mais forte do que os leitos de UTI. O tempo de permanência na UTI ele é maior, as pessoas ficam em torno de 14 dias, aqueles que estão precisando de tratamento respiratório artificial. Mas um outro dado muito importante é que a gente está analisando a possibilidade de avançar por regiões aqui em Alagoas, regiões de saúde, de maneira diferente. Então, regiões que estejam mais comprometidas ou que ainda estejam necessitando de mais cuidados e mais atenção da saúde pública, a gente está estudando a possibilidade de permanecer ainda na faixa vermelha. E outras a gente está estudando a possibilidade de avançar. Diante desses números, quais as possibilidades para a capital? Olha, a possibilidade para a capital é que ela permaneça na faixa laranja ou que ela avance mais uma casa, ampliando a flexibilização, o distanciamento social controlado. Os números têm se mostrado positivos e até o final do dia o governador Renan Filho vai apresentar para a sociedade, com base nos dados apresentados e nos estudos da saúde pública, qual as medidas do novo decreto. A gente sabe que existe uma expectativa muito grande, principalmente de shoppings, setor de bares e restaurantes, para essa reabertura, né? Então, todo mundo espera, pelo menos, esse avanço. A expectativa ela é muito grande, mas a gente tem tomado muito cuidado para atuar com serenidade e dar cada passo de maneira firme, para que não aconteça em Alagoas o que aconteceu em outros estados, que tomaram decisões precipitadas e precisaram retroceder. Então a ideia é que a gente vá analisando e vá tomando essas decisões com segurança para garantir essa tranquilidade para os empresários, para o setor econômico e também para a sociedade. Então a única certeza é que a gente não retrocede para essa fase vermelha, no caso de Maceió. Isso eu posso antecipar, não vai haver esse retrocesso. Ou a gente permanece como está, ou existe também, a possibilidade de que a gente avance ampliando o distanciamento social controlado. O senhor falou em algumas regiões, né? Que regiões a gente pode dizer que teria essa possibilidade de avançar, sair da fase vermelha, com relação aí aos índices analisados? Veja, a gente tem observado com mais atenção a região metropolitana
e a região norte de Alagoas. Existe a possibilidade de que essas regiões a gente avance mais uma fase. Por outro lado, a 5ª região de saúde, que compreende São Miguel dos Campos, Campo Alegre, Teotônio, Junqueiro, e a 7ª região de saúde, que é a Arapiraca e a Grande Arapiraca, tem dedicado uma atenção maior por parte dos técnicos da Secretaria de Saúde. Então a gente está analisando essas nuances, essas possibilidades, e até o final do dia o governo vai apresentar quais as determinações do novo decreto. Bom, mesmo apesar desse decreto, a gente não mudar de fase ou não, mas valem ainda as mesmas regras, uso de máscaras, os cuidados, tudo isso permanece como está. Isso é o mais importante e a gente vai continuar, por mais que a gente flexibilize ou amplie o distanciamento, o cidadão precisa entender que ainda não há vacina nem medicamento com eficácia comprovada. Então a gente precisa continuar tomando as medidas de higiene pessoal e tomando as medidas de distanciamento, então evitando aglomerações e, se precisar sair de casa, sair sempre de máscara. Obrigada, secretário, pelas informações. Então é isso, Wilson, a gente fica então aguardando, né, até o final da tarde, início da noite, pode sim ter uma definição por parte do governador do estado com relação a esse distanciamento controlado, ver se a gente avança mais uma fase e se há essa flexibilização para algumas regiões do estado. É com você. Muito bem, muito obrigado, Maria Maciel, pelas suas informações. Um abraço também ao secretário Alexandre Aires, secretário de Saúde do Estado de Alagoas. E como a Maria que fez alguns questionamentos, claro que o secretário não vai ainda adiantar a informação que já precisa, né? Devem estar finalizando ou já devem estar concluído já essa situação e aguardar que o governador do Estado de Alagoas, Renan Filho, possa anunciar em breve, inclusive, essa nova flexibilização, que é o que a gente espera, né? Porém, veja como é importante como cada um quando faz a sua parte. Nós saímos da vermelha, estamos na fase amarela, tá? Aliás, na fase laranja, nós estamos saindo da vermelha, estamos na fase laranja. Poderemos ir, isso é uma probabilidade, uma possibilidade de que por conta dos números, né, de leitos hospitalares que estão, enfim, favoráveis, não com um número tão próximo, inclusive, dos seus limites, não é? A que a nossa capital possa passar para a fase amarela. Tá? E essa fase amarela é a fase também tão esperada, porque aí abre-se os shoppings, os bares e restaurantes com 50%. Inclusive, vamos mostrar para vocês o que é que pode ser flexibilizado se assim nós passarmos para a fase amarela mais tarde com a informação do novo decreto do governo do estado. Olha só, etapas de flexibilização do isolamento social em Alagoas. Fase amarela, se nós passarmos, setores autorizados nas fases vermelhas e laranja, lojas ou estabelecimentos de rua acima de 400 metros quadrados, shopping centers, galerias, centros comerciais e estabelecimentos congêneres. Templos, igrejas e demais instituições religiosas passam de 30% que estamos hoje na laranja para 50% da capacidade. Os bares e restaurantes com 50% da sua capacidade voltam, inclusive, a reabrir suas portas. E o transporte também intermunicipal e turístico também volta a circular com 50% da capacidade. Então, essa fase é a fase que nós teremos aqui um pouco mais de tranquilidade em relação à parte da economia, porque aí voltam os bares, voltam também os shopping centers, as lojas, enfim, abre-se um pouco mais aí o leque do comércio, tá? É tão esperado, diga-se de passagem. Então, nós vamos aguardar essa flexibilização, se irá acontecer, se nós vamos permanecer na fase laranja ou se vamos passar para a tão esperada fase amarela. O secretário também deixou claro que o estado de Alagoas não está sendo feito apenas em capital, agora os interiores todos vão ser na mesma fase, serão inclusive por partes, então analisando a situação de cada município, e aí fica aquela história que eu continuo dizendo, façam a sua parte, faça a sua e se puder, indique, exija da outra pessoa que também faça a sua parte usando máscaras, higienizando as mãos, evitando o distanciamento, sempre o distanciamento social de 1,5 metro, né, para você poder se proteger e proteger a outra pessoa, para que isso vocês possam, inclusive, nos seus municípios, avançar de fase, porque a capital está na fase laranja, hoje nós estamos na fase laranja, tá? Porém, poderemos avançar para a fase amarela. O interior do estado de Alagoas, da vermelha, alguns municípios, tá, que não apresentarem um franco crescimento de contaminação do coronavírus, poderão sim vir para a faixa laranja. Alguns sair da vermelha
e vir para laranja, abrir um pouco aí a flexibilização do comércio. Mas tudo isso depende muito do comportamento de cada cidadão, de cada município. Foi o que nós entendemos, inclusive, com a informação precisa do secretário de Saúde do Estado de Alagoas, Alexandre Aires. Vamos continuar aguardando, tão esperado, né? A expectativa é muito grande, os protocolos sanitários, inclusive, desses estabelecimentos já estão, inclusive, prontos, já foram apresentados ao governo. Enfim, eles estão prontos para qualquer momento que assim a fase amarela for decretada, se assim acontecer, aí teremos aí a abertura, então, de todas as fases, que é a vermelha e a laranja que já estão funcionando, as lojas e estabelecimentos de rua acima de 400 metros quadrados que continuam também na fase laranja, os shopping centers, tá? As galerias, centros comerciais, e aí os templos e igrejas e demais instituições que já estão abertas na fase laranja, mas aumentam, passam de 30% para 50%. E aí os bares e restaurantes com 50% e o transporte intermunicipal e também de turismo também com 50%. Vamos continuar acompanhando e continuar fazendo a nossa parte, se cuidando com responsabilidade e com todos os protocolos sanitários, como exige o Ministério da Saúde e também a Organização Mundial da Saúde, para a gente poder passar de fase com mais tranquilidade, tá bom?